Olá, mulher, seja muito, muito, muito bem-vinda ao nosso canal, seu e meu. Hoje o assunto é Saturno-Lua. Já fiz um vídeo sobre Saturno, contando o que Saturno significa, o quanto Saturno pode trazer grandeza para nossa vida. E hoje eu quero trazer a relação Saturno-Lua no nosso mapa, mas mais do que isso, associar isso à nossa sociedade. Bom, vou te contar. Saturno, eu já trouxe bastante sobre Saturno no outro vídeo, mas eu vou trazer um pouco mais com relação para a gente perceber a relação que ele tem com a Lua. Então, enquanto na Lua nós sentimos, nós fluímos, nós nos emocionamos, nós inclusive nos permitimos, nós muitas vezes até repetimos os condicionamentos, né? Porque na Lua eu aquela coisa do a comida tem a comida como algo afetivo. A lua é justamente isso, eu faço as coisas porque aquilo me relembra algo. Então, inclusive, muitas vezes nós fazemos coisas porque aquilo nos relembra padrões estabelecidos na infância que olha só isso que é importante, gente. Nós temos isso como seguro pra gente. Explica mais, vamos lá. Então, por exemplo, se eu tenho um padrão de agressividade na infância, ao meu redor na infância, aqui a gente vai pensar em algumas luas, né? Mas não quero entrar nesses detalhes. Mas assim, então se eu tenho uma lua que ela tem uma conjunção com Marte, vai? E ela viveu uma vida um pouco mais agressiva em seu entorno, muito provavelmente na vida adulta, a agressão ou a agressividade ao redor dela, mesmo que não seja sadio, vai trazer de alguma forma segurança para ela. Isso é muito profundo, mas essa que é a questão da lua. Nossos condicionamentos que a gente foi treinado, vamos dizer assim, na infância, quando a gente se torna adulta, eles se repetem porque é assim que nos sentimos protegidos. Quando a gente olha então Lua, esse é o ponto. Quando a gente olha Saturno, é Saturno que tira a gente daqui. E aí eu quero trazer a conexão com mãe e pai. Então a gente tá ali com a mãe naquela simbiose materna. Então a gente tá ali entregue, achando que nós somos a nossa mãe. E de repente vem um homem e diz: Olha, essa sua mãe é minha mulher. Antes de ser sua mãe, ela é minha mulher. Então ele começa a fazer esse corte entre mãe e filho. Esse homem, né, esse símbolo ali, começa a fazer esse corte entre mãe e filho. E aí, então essa criança percebe, bom, se eu quero alguém, aí ela começa a sentir aquela sensação de, meu Deus, eu quero construir isso também. E então ela vai para a vida em direção daquilo que ela quer construir. Se ela é uma mulher, ela vai encontrar alguém para ela se conectar. Se essa pessoa é um homem, vai encontrar alguém para se conectar. De toda forma, precisa desse corte que que é o pai que faz, e aqui o símbolo é Saturno. Então, quem é Saturno para a gente quando a gente pensa que temos nosso condicionamento, Lua, e aí Saturno vem fazendo o quê? Ele vem nos trazendo, olha só, disciplina, frustração, muitas vezes lei kármica, né, da causa e efeito, que é, por exemplo, então, para mim, né, muitas vezes a minha o padrão que se repete para mim é eu preciso me alimentar fisicamente para me sentir protegida. Então, às vezes, se eu tô ansiosa, meu primeiro embalo é ir na comida. Quando a gente pensa em Saturno, ele chega aqui dizendo assim: você vai colher isso que você tá fazendo. Então, por exemplo, é aquela história de se eu vou e como açúcar, por exemplo, para me sentir nutrida e protegida, Saturno chega e diz: você sabe que você vai ganhar uns quilos junto com isso, porque essa é a consequência do que você faz quando é o seu condicionamento já é ali acostumado a fazer. Quando é um condicionamento é porque é um costume, você tem aquilo como um costume. Então, percebe a importância disso, de você perceber onde eu tenho minha lua no mapa. Olha só. Quais são os fatores que são condicionados a partir dessa lua? Então, cada lua, em cada casa, em cada signo, você vai ter um fator condicionado a ele. E quando você percebe esse fator condicionado, como que o seu Saturno atua para fazer esse corte em que você
para de repetir padrões, mas se disciplina, Saturno, a uma nova vida. Porque muitas vezes para você soltar esse comportamento lunar, que muitas vezes é atrelado também à nossa criança, você vai precisar ir em direção a Saturno, ao seu Saturno, para se disciplinar, amadurecer, muitas vezes se frustrar, porque na Lua a gente não tem frustração, né? Na Lua a gente tem aquilo que a gente sente protegido e aconchegante. É Saturno que traz as frustrações. Inclusive, por exemplo, quando a gente pensa em mãe e pai, a gente pensa que a mãe é normalmente a que nos diz sim, e isso é o arquétipo da mãe, tá, gente? Porque muitas vezes a sua mãe foi seu Saturno, dependendo do seu mapa. Alguém tem que fazer a frustração, o corte, alguém tem que dizer o sim e dar o acolhimento, certo? Então perceba que aqui a gente tá falando do arquétipo materno, mas que na sua vida real pode ter sido a sua mãe, ter sido seu Saturno e seu pai a sua Lua. Ou pode ter sido que a sua avó foi seu Saturno e seu tio foi sua Lua, sabe? Então você vai perceber quem foram, ou às vezes até em situações diferentes, sua mãe foi sua Lua e seu Saturno. Muitas vezes a pessoa ser Lua e Saturno. Mas o que é importante é que a gente tem esses arquétipos atuantes. E se a gente não teve esses arquétipos, é isso que eu quero trazer agora. Mas antes, então, eu quero te mostrar que é o seguinte. Enquanto a mãe diz o sim, que a criança tá chorando, a mãe acolhe, a mãe dá o peito, a mãe geralmente diz sim, 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 porque ela é muito do acolhimento, né? Ela tá sempre muito aberta para receber essa criança. O Saturno, ele vem com o não, que são os cortes, os rompimentos e as frustrações. Então, perceba aqui, o que eu quero que você entenda agora? Que Saturno e Lua são necessários para uma vida saudável. Não dá pra gente ser só Lua e viver nos nossos padrões, nos velhos padrões conhecidos, quando a gente precisa também amadurecer e ir em direção a uma nova autoridade. E aí isso é Saturno. Saturno é a autoridade. Muitas vezes, quando a gente tem conflito com a autoridade, é porque a gente não integrou essa autoridade dos nossos pais, que foram os que disseram não, que foram os que nos fizeram, muitas vezes, viver as frustrações necessárias para que a gente pudesse, então, seguir uma vida saudável, que é cheia de frustrações. Então, enquanto que numa sociedade, agora se a gente for pensar, é muito importante que a gente entenda o papel do pai. E muitas vezes a gente vai falar assim: ah, mas os pais estão abandonando, os pais estão deixando, mas porque muitas vezes esses pais não têm lugar também. E aí, claro, isso é um assunto um pouco polêmico, né? Eu nem quero ser polêmica aqui, porque na verdade eu tô trazendo mais um conhecimento profundo de astrologia, inclusive. Mas é importante a gente pensar também nisso, o quanto esses homens ou essas autoridades que elas frustram e castram às vezes, mas é castração no sentido de. Castração no sentido de limitação, tá? Não é castração no sentido de não deixar você viver sua verdade, mas ele te limita, porque ele quer te mostrar que a vida tem limitações. Então, muitas vezes, esse não, às vezes, é visto como autoritário, como rígido. E esse é o ponto importante. A gente precisa reformular nossa ideia de sociedade e respeitar as autoridades e respeitar, inclusive, a grandeza dessas autoridades. Muitas vezes a gente chega na nossa no alto dos nossos, sei lá, eu tô com 34 anos, e a gente quer debater um assunto, a gente quer fazer o outro engolir algo, ou a outra pessoa numa autoridade, ou seja, a outra pessoa, às vezes, muitas vezes mais velha, a gente chega num lugar, olha só isso, gente, isso aqui tem a ver com ordem, tá? Porque Saturno, ele mostra isso pra gente, ordem, ordem. Quem chegou primeiro, quem chegou depois, quem chegou depois. Então a gente chega num lugar, num ambiente de trabalho, por exemplo, e às vezes a gente fala assim: nossa, tem que mudar tudo, porque onde já se viu viver algo tão jurássico assim? O que a gente não entende é que existem pessoas ali que vieram antes de você e que você não vai ser dono da verdade, e que justamente esse papel dessas pessoas que vieram antes é o papel saturnino, que é ordem. As coisas têm começo, meio e fim,
E tem pessoas que vieram antes e você chegou por último, é aquela história do quer sentar na janelinha. Então, no seu mapa, você vai perceber onde você tem lua. Quais são os padrões, de acordo com o signo e casa dessa lua, que você muitas vezes repete? Então, por exemplo, lua na casa 12, muitas vezes vai repetir padrões subconscientes, completamente subconscientes, e muitas vezes nem essa pessoa vai saber o que são. Só que quando ela vai em direção ao Saturno dela, e aí ela pode ter um Saturno em qualquer lugar, né? Em qualquer signo, ela vai entender como ela consegue sair desses padrões que são condicionados. Então percebe que o Saturno no nosso mapa é sim a nosso calo ali, né? É nosso calo, sim. Ele sempre vai trazer frustração, sempre não, né? Ele muitas vezes vai trazer frustração, e eu sempre falo que a gente tem que saber lidar com Saturno no nosso mapa. A gente tem que saber considerar o Saturno como um presente e não como uma desgraça, né? Sempre como uma lição a aprender. Então, uma das coisas que Saturno pode nos dar é nos mostrar onde eu posso me disciplinar, como eu posso me disciplinar e qual responsabilidade eu posso tomar, por exemplo, para que eu saia desses comportamentos condicionados que a minha lua me traz. Isso, gente, é no mapa, mas também é na nossa vida, no dia a dia. Então, perceber quem são os Saturnos da sua vida, que são as pessoas que te dizem não quando você acha que você é o rei do mundo, e tem pessoas que muitas vezes são esse símbolo dessa autoridade que diz, não, aqui tem ordem, tem coisas que vieram antes, não é porque você chegou agora com uma nova visão do mundo que a sua ideia tem que ser acolhida. Um outro cuidado, gente, dizer mais, perceber mais e se abrir mais para que esses símbolos de Saturno estejam na nossa vida. Esses símbolos no passado eram muito representados pelos homens, porque para fazer esse lugar de Saturno, muitas vezes precisa ter uma firmeza e até uma frieza, tá? Então, uma coisa que muitas vezes a mãe, por amar aquela criança de uma forma diferente do pai, porque os dois amam, tá? Amam mesmo que a gente julgue que, não, mas abandonou mesmo, qualquer julgamento que venha, gente, os dois amam, só que de formas diferentes. A mãe ama no proteger, o pai ama no lançar para o mundo, né? Nesses arquétipos, tá? Então, muitas vezes, esse Saturno, esse nosso pai, essa pessoa que nos coloca limites e até que nos lança mesmo para os nossos grandes desafios, eles precisam ser pessoas mais frias emocionalmente. Não é à toa que a lua, ela é pura emoção e que muitas vezes ela não consegue lançar a outra pessoa pro perigo. Por quê? Porque ela tá totalmente a serviço da proteção da vida. Só que o Saturno, que é representante do pai na nossa vida, a função dele é lançar a gente pro perigo, porque agora ele tá a serviço de criar alguém responsável, disciplinado e maduro. Entende? Palavras de Saturno. E para isso a gente precisa encarar aquilo que é novo, diferente e muitas vezes até arriscado. Percebe como cada um tem sua função? O que acontece ultimamente na nossa sociedade? Quer se zerar as frustrações das pessoas, das crianças, das pessoas, de todo mundo, e ficar sempre no mas que coisa, mas nesse afeto lunático mesmo, mas em excesso. A gente precisa dos dois polos, porque no final os dois polos são um só, mas a gente precisa dos dois polos, um para acolher, um para nos lançar para em direção à frustração mesmo, tá? Em direção aos tombos, né? Um pai, quando leva uma criança a andar de bicicleta, por exemplo, ele sabe que a criança vai cair. Entende? Agora, se dependendo do arquétipo materno que a mãe tiver, ela quer proteger tanto a vida, e gente, não tô dizendo que ser mãe é ruim, tá? Porque na verdade é a função dela, isso que eu quero que você entenda. A função da mãe é proteger a vida. Só que às vezes ela quer tanto proteger a vida que ela fala, não, você não vai aprender a andar de bicicleta. Conheço gente que nunca aprendeu a andar de bicicleta, gente. Muitas vezes porque a mãe fala, não, isso é muito arriscado.
Por isso tem que vir alguém com frieza suficiente para cortar esse vínculo e dizer, vamos andar de bicicleta, eu te ensino. Eu suporto ver você se machucar, eu suporto ver você quebrar o braço se for preciso, mas ralar o joelho, né? Porque às vezes andando de bicicleta a pessoa pode quebrar o braço. Entende? E não tô dizendo, então a mãe tem que ser mais fria. Não tem, esse é o ponto. Mas então o ideal é que a mãe seja mais fria? Não, na verdade o ideal é que a mãe seja justamente quem ela é. Só que precisa abrir espaço para que alguém chegue, geralmente é o pai, e faça esse corte. E aí o pai tá muito preparado porque ele é mais frio, ele é mais frio, não no sentido de frieza, porque tem muitos pais que são muito carinhosos e amáveis, né? Mas no sentido emocional mesmo, de saber segurar as emoções e não impedir que aquela criança viva o processo que precisa ser vivido. Que muitas vezes a mãe, por querer proteger, precisa fazer esse movimento de impedir, tá? Então entenda que a mãe não é errada, o pai não é errado. Eles têm que ser quem eles são. Muitas vezes você vai ver isso, muitas vezes a pessoa fala, mas olha o jeito que esse homem cuida dessa criança, não sabe cuidar direito. Não é que não sabe cuidar direito, é que a forma com que uma mãe cuida, nunca um pai vai cuidar, porque ele precisa ser distraído, porque ele precisa que aquela criança, ele precisa deixar de amarrar o tênis para que aquela criança amarre o tênis, percebe? Ele precisa deixar de fazer algo para que aquela criança faça aquilo que ele está deixando de fazer, entende? Então, pai e mãe, os dois sempre se completam, inclusive no aprendizado. E aí, claro, gente, aqui tudo a gente tá falando de arquétipos, mas quando a gente leva para nossa vida, para o nosso mapa, temos nós também, não mais nossa mãe e nosso pai, mas nossa mãe e nosso pai arquetípicos, que são Lua e Saturno. Ou seja, dentro do nosso mapa a gente consegue ver como a gente pode acessar mais essa Lua e mais esse Saturno também. Bom, para isso, claro, a gente precisa fazer eu posso fazer um atendimento, né? Uma consulta mesmo. Então, você pode agendar, se quiser agendar, pode me escrever aqui também. Bom, um grande beijo e até o próximo vídeo. Se você puder, curta, compartilhe e comente. Grande beijo.